Saúdo a todos os retirantes com a doce paz do Senhor Jesus. Um pouquinho de surpresa, mas estamos aqui na presença do Senhor, né? Quero ser bem breve nas minhas palavras, mas eu não poderia deixar de compartilhar que o meu coração está muito alegre estar aqui com todos vocês. Participar de mais um retiro na Mobrart é sempre algo de grande importância na minha vida, nos remete ao nosso chamado, né? Quando eu tinha 17 anos para 18, e o Senhor me livrou de um futuro com certeza de derrota e me trouxe, né? Primeiro Jesus fez a obra no meu coração, a coisa mais maravilhosa, e depois me deu a honra, o privilégio, a alegria, a felicidade de participar dessa obra maravilhosa. E ainda me deu também o privilégio, a honra e a felicidade de ainda ter na minha vida uma participação na Mobrart. Isso é de grande alegria, né? Uma coisa muito especial nas nossas vidas. Eu tenho ainda remoído uma palavra que Deus colocou no nosso coração e que tem me feito muito bem. Eu vou ser bem breve mesmo nas minhas palavras. Domingo passado, ali na igreja, trouxemos uma palavra a respeito do salmista Asaf, mas que não tinha só a ver com o salmista Asaf, né? Tinha a ver com Hebreus capítulo 6 também. Já há algum tempo tenho meditado, quando naquele versículo que tem no capítulo 6, se eu não me engano é o versículo 19, que diz que Cristo, Ele é a âncora da nossa alma, né? Nós estamos apegados a Cristo, pois Ele nos amou, Ele nos buscou e Ele criou essa ligação da nossa alma, da nossa vida com Ele. E Ele é a âncora da nossa vida, da nossa alma, né? Nele nós temos a segurança, como o hino que acabou de ser cantado: confio só em Ti, né? Eu sei que na nossa fase de juventude há muitos desafios, há muitas incertezas, há muitos sonhos, há muitos desejos, há momentos de extrema alegria, mas também momentos de extrema dúvida. Às vezes nos falta a total confiança, segurança e fé, porque às vezes estamos ainda, né, amadurecendo na nossa vida, amadurecendo na nossa fé, e Deus, Ele precisa muitas das vezes criar situações na nossa vida para que a nossa fé ela seja amadurecida. E isso não acontece somente na fase da juventude. Isso acontece também na fase da nossa vida adulta, no nosso ministério, na nossa vida como pai, na nossa vida como profissional, na nossa vida como um todo. Estamos sempre vivenciando experiências que nos fazem amadurecer, principalmente na presença do Senhor. E a Bíblia ela nos conta a história, né, uma experiência de um grande homem, um grande levita, um grande líder na casa de Deus, um grande parceiro do grande homem de Deus, profeta Davi, e esse homem também tinha o título de profeta, como está lá em 2 Crônicas, que diz que ele era um vidente. E eu estou falando do grande homem de Deus, Asaf, um homem que vivia para o templo, um homem que vivia para o louvor, um homem que vivia para dedicar a sua vida ao Senhor, que foi separado desde o ventre da sua mãe para trabalhar e exercer um ministério na casa do Senhor. Mas a Bíblia, lá no Salmo 73, ela nos relata, através da vida desse homem, que teve um certo dia, ou uma certa época da sua vida, em que Asaf, mesmo tendo essa experiência com o Senhor, intimidade com o Senhor, ele começou a vivenciar um momento de grande conflito, um momento de grande dúvida,
em relação à sua fé. E no Salmo 73, ele começa o Salmo dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração, no verso 1. E aí no verso 2 ele vai dizer: mas eu vou contar para vocês o porquê que eu estou dizendo que verdadeiramente Deus era bom para Israel e para aqueles que tinham um coração limpo. Porque no verso 2 ele vai dizer: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. E aí Asaf ele vai falar algo terrível, de extrema, um grande paradoxo na vida de um cristão. Ele vai dizer que ele tinha inveja do ímpio, que ele invejava o soberbo. Asaf ele começou a vivenciar na vida dele algo que de vez em quando, né, a gente parece que se desliga um pouco do Senhor e a gente começa a olhar fora dos limites. A gente começa a olhar o mundo como um todo, a gente começa a olhar a vida dos nossos vizinhos, a gente começa a questionar por que a nossa vida aqui nessa terra, muitas das vezes, ela é cercada de conflitos, cercado de sofrimentos, cercado de momentos de dificuldades, e ele começa, né, como que uma neblina espiritual que toma os olhos de Asaf. Os seus olhos espirituais começam a ser escamados por uma visão totalmente distorcida da realidade, e ele deixa de firmar os seus olhos naquilo que realmente importava, e ele começa a olhar para a riqueza, para a prosperidade, para a falsa tranquilidade, para a falsa paz, para a falsa alegria que os ímpios tinham, né? E ele começa a vagar, ele começa a se distanciar do ponto principal, né? É como se Asaf, em algum momento, fizesse resistência à âncora da sua alma, que era a sua fé em Deus, e o próprio Deus o deixasse singrar pelo mar e um pouco mais distante da âncora. E no domingo ali na classe, né, o irmão David, ele fez um comentário que trouxe à minha mente essa questão que eu estava meditando, refletindo, de nós termos Cristo como uma âncora, de nós estarmos próximos do Senhor. E num comentário ali sobre a lição, entramos na questão de soberania de Deus, de responsabilidade humana, e o irmão David, ele fez um comentário que me impactou, né, e que me inspirou, porque ele falou sobre algo que nós não vemos, mas que é uma realidade, né? Por que você, jovem, está sentado aqui, nós os pastores, por que nós estamos assentados numa cadeira ou num banco e a gente não está flutuando por aqui nesse ar, né? O que é que nos mantém fixos no ponto aonde você escolheu sentar? E aí o irmão David, ele deu uma explicação científica de uma realidade, né? Existe uma lei, uma força que foi dada a ela o nome de gravidade. Essa gravidade é um poder, é uma força que tem no centro da Terra, que atrai todos os corpos para estarem fixos num ponto, né? Existe um poder que nos atrai, que nos coloca, que nos mantém no lugar aonde nós estamos, e o nome disso é gravidade. E aí, quando o irmão David falou, eu fiquei impactado e fiquei com aquilo na mente. Eu falei, eu não posso esquecer isso, mesmo estudando o estudo. E depois eu fui para casa, na parte da tarde, e meditando e refletindo, eu falei, sim, a gravidade é a força que a ciência chama, que nos mantém fixos no ponto onde a gente está. Mas na esfera da espiritualidade, no campo espiritual, eu posso dizer que a gravidade, ela tem um outro nome, e o nome disso se chama graça de Deus. É a graça de Deus que te mantém aqui, jovem. Já pensou quantas pessoas, ainda mais nesse dia, tem sido muito frisado, exposto aqui, que exatamente no dia em que o mundo resolve
dar a liberdade à sua carne, a maldade do seu coração, a inclinação ao pecado, onde que o mundo faz uma festa que é para festejar a carnalidade, coisas que são feitas, que são totalmente repugnantes para o Espírito de Deus, e faz com que uma multidão de jovens da sua idade, pessoas também na nossa idade, singrem e vão para bem longe de Deus com as suas atitudes. Mas o Senhor falou aqui, foi lido aqui nesse evento, que Deus fez um convite para cada um de vocês e o Senhor não obrigou. Quando vocês receberam o toque de Deus, vocês não fizeram resistência a essa força chamada graça, mas vocês se deixaram ser dominados por ela, e aqui vocês estão para a glória e honra do nome do Senhor. Isso é graça. E está nessa esfera, né? Asaf, ele saiu um pouco. Ele se distanciou, o Senhor deixou ele flutuar, espiritualmente falando. Mas teve um momento, né? Ele mesmo fala aqui, em um dos versículos, ele fala assim: todavia estou de contínuo contigo, a âncora no seu coração, na sua alma. Tu me seguras pela mão direita. É o Senhor que nos segura, que nos mantém, que nos preserva, que trabalha na nossa vida, no nosso coração, e nos faz sermos não resistentes à sua vontade. Isso agrada o coração do Senhor. E vale muito a pena, jovem, estar submisso, não estar resistente ao poder dessa graça, porque essa esfera aqui, ela traz bênção sobre a nossa vida. E não é só teoria, nós estamos falando de prática. Você está na esfera da âncora, está presa à âncora. Você está sobre esse poder da graça, que é a gravidade espiritual que te mantém na presença de Deus. É coisa maravilhosa, porque você começa a experimentar, como eu falei, coisas maravilhosas que fazem a sua fé ser fortalecida. Nós não vivemos um evangelho de teoria, de mentira. Nós vivemos um evangelho que é de realidade, verdade prática na nossa vida. Há poucos dias, eu vivi o efeito de estar sobre o poder dessa graça, dessa força maravilhosa na minha vida, de uma forma real. Minha esposa, com uma consulta marcada, já ouvimos vários milagres, vários feitos de Deus aqui, e eu também posso contar que Deus também operou um grande milagre na minha vida. Há poucos dias, minha esposa tinha uma consulta marcada em Duque de Caxias. Eu moro em Parada de Lucas, e o Rio de Janeiro, infelizmente, as forças do governo não têm mais o poder suficiente para dar segurança à sociedade. Já se perdeu totalmente a capacidade do Estado dar segurança à sociedade. Mas nós temos um guardião fiel. Nós temos uma âncora. Nós temos alguém que nos segura pela mão direita e que mostra a realidade do seu poder na nossa vida. Eu estava trabalhando em casa de home office, fiquei com os meninos, minha esposa sai com o meu menino caçula, o Tito Lucas, e vai para uma consulta. E eu estou em casa, minha esposa saiu, já fazia uns 15 ou 20 minutos, logo após que ela saiu, e irrompe de repente um tiroteio, muito tiro. Helicóptero passando baixo, fazendo aquele barulho, e nós ouvimos umas rajadas de metralhadora. Eu fiquei assustado, confesso que eu fiquei assustado. E aí eu tentando me comunicar com a minha esposa, apenas para falar para ela, ó, está uma chuva de tiro aqui, e ela nem respondeu, mas eu achei que ela já estava lá em Caxias, no médico, já sendo atendida, com meu filho Tito Lucas. E aí eu vou contar, irmãos, o que Deus fez para a glória do nome dele, e como é bom você estar sobre o efeito dessa graça maravilhosa, desse poder maravilhoso. O Uber demorou, assim que a minha esposa entrou no Uber, o tiroteio começou, ela ainda estava ali no bairro, na esquina, quando o tiroteio começou. Ela pega o Uber,
pega a primeira esquerda, que é a avenida principal do bairro, que é a Bulhões de Marcial, que ela é paralela à estação de trem, ao muro do trem. E quando o motorista vai, eles estão ouvindo de longe os disparos, mas quando ele está chegando próximo a Vigário Geral, havia um blindado da polícia indo na via tranquilamente, vou devagar. E aí o Uber, né, arma a seta para a direita, para ultrapassar o blindado, e exatamente na hora que o Uber fica paralelo ao blindado, com a minha esposa e o meu filho atrás, traficantes, bandidos, acionaram o gatilho das suas metralhadoras e começaram a atirar na direção daquele blindado com o carro, o Uber, onde a minha esposa estava do lado. E minha esposa começou a ouvir o barulho dos projéteis batendo no blindado, e daqui a pouco como se estivessem jogando pedras no carro, porque o carro dela também estava sendo alvejado por tiros. E aí a minha esposa, no instinto materno, faz esse movimento aqui para a direita, ela não se abaixou, ela apenas fez esse movimento para a direita para trazer o meu filho para perto dela. E quando ela faz esse movimento para a direita, ela ouve um barulho atrás e sente como areia vindo em cima dela. Um daqueles projéteis, era um carro Siena, tinha batido no capô traseiro do porta-mala do Siena, entrou pelo vidro traseiro, fez o trajeto por dentro do carro e pegou no forro, na parte de dentro do teto, na parte interna do carro. E outros tiros pegando no carro. O motorista, na hora, no seu desespero, queria parar o carro e se jogar no chão. O Senhor deu tranquilidade à minha esposa, o Senhor deu tranquilidade ao meu filho. Ela, não, moço, vai mais à frente, que à frente tem um posto de gasolina. O motorista conduziu o carro até o posto de gasolina, e lá eles chegaram, e o carro todo alvejado de tiros, mas o Senhor, que é maravilhoso, que a mão dele está sobre nós nessa graça, enviou o seu anjo, não permitiu que nenhum daqueles projéteis alcançasse aquelas vidas que estavam ali dentro. Depois que tudo passou, em casa aflito, nervoso, preocupado, horas depois, o Uber fez questão de ir lá no meu portão e trazer a minha esposa e o meu filho, e ele sai do carro, ainda um pouco nervoso, um senhor, e me abraça. Perdão, meu amigo. Que isso, rapaz? Você não tem culpa. E eu fui olhar o carro, né, as marcas, e olhei para trás o furo no vidro traseiro, e olhei dentro do carro, e olhei o forro, ainda estava lá, né, o ferro na parte do teto assim, ó, para fora, quase um dedo. E eu falei com a minha esposa, senta aqui, filha. Ainda tive esse tempo, o rapaz filmando o carro dele. Minha esposa sentou no banco traseiro e eu pedi a ela que apenas inclinasse a cabeça dela um pouco para a direita, e da parte da frente eu olhei para trás e eu vi que exatamente aonde estava o furo e na direção que estava no teto, traçava exatamente o percurso onde a minha esposa estava, atrás, no banco de trás, atrás do motorista. Então eu creio para valer que naquele momento ali, o Senhor fez descer o poder da graça sobre as nossas vidas e livrou a minha esposa e o meu filho da morte, e aquele cidadão, e me deu essa alegria de provar para mim e provar para todos nós que nós servimos a uma âncora real. E Ele é vivo. Então, o despertamento com isso que fica para nós, jovens, poxa, você está sentindo que você está começando a ficar leve? Lembra sempre disso. Estou começando a ficar leve. Está sentindo que está flutuando um pouquinho. Está começando a ver que você está se distanciando do Senhor. Dobra o teu joelho. Lembra dessa palavra. Lembra da âncora. Lembra da gravidade e fala, Senhor, aqui estou eu. Eu fui feito para Ti. Não deixa eu me afastar de Ti, não. Me atrai para Ti, Senhor. Porque eu quero estar contigo. Porque o Asaf, depois da experiência dele, ele falou assim, ó,
Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Um grande homem de Deus chamado John Owen, certa vez foi inspirado a escrever um versinho, e ele escreveu o seguinte: quem me dera ser liberto de mim, Senhor? Quem me dera perder-te em ti? Quem me dera não ser mais eu, mas Cristo viver em mim? Que o Senhor nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.